Boa noite, como é que estão vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, na Olist, iniciando mais uma live, mais uma semana, dentro dessa turbulência aí que estamos passando nessa quarentena. Tô vendo algumas pessoas aqui entrarem devagarzinho, enfim, muito bem-vindos, né, aos pouquinhos vocês vão entrando, a gente vai conversando, né? Tô com a equipe aqui também que está aqui me ajudando, fazendo todo um trabalho junto, para que hoje seja uma coisa bacana, tranquila, né? Que a gente possa conversar bastante, que a gente possa trocar algumas informações em relação a esse tema, inclusive muito interessante, né? Que é o abuso de drogas, né? Na quarentena. Então a gente vai estar aqui nesse iniciozinho aí de noite para poder estar conversando bastante. Então estou vendo algumas pessoas aqui conhecidas. Ah, que legal! Dil Nery Mota, bem-vinda! Que bom ver vocês aqui. Débora, né? Nossa companheira aí do marketing, que bom também. Magnelli, Marcelo, enfim, muita gente entrando para poder estar aqui com a gente iniciando esse momento em relação a essa live, muito bacana. Então, enquanto vocês estão aí, chegando um pouquinho, devagarzinho, Marcelo, sim, viu uma questão, ótimo, bacana, vamos lá. Meu companheiro aí do programa aqui de dependência química da Olist, enviando a questão dele. É bom que você vai junto comigo aí, né? Trazendo as informações também, né? Enfim, trabalhamos juntos, vamos ver o que é que dá. Ó, Letícia, nossa ex-estagiária, nossa antiga estagiária, Lê, um beijo pra você, viu? Seja bem-vinda, que bom. Muita gente entrando. Algumas clínicas aí, Equilíbrio Clínica, olha, legal. Enfim, psicólogos, colegas, né? Pessoal aqui, tô vendo muita gente amigo, da família. Que ótimo, que bom, sejam bem-vindos, viu? Então, esse é um tema que eu venho escutando muito, falando muito sobre isso, né? Então, é algo que a gente precisa realmente pensar um pouco, é um tema delicado, né? Tem muitas questões aí envolvidas. Algumas perguntas já chegaram aqui pra gente no decorrer dessa semana, perguntas muito interessantes por sinal. E deixa aí então eu me apresentar um pouquinho para vocês, né? Então, meu nome é Liz, sou psicóloga aqui da Olist, eu faço parte do programa de dependência química e a minha trajetória vem muito por aí, né? Por esse caminho, né? De trabalhar com dependentes químicos, com famílias, enfim, com esse lado aí dessa área que a gente é uma área que traz muitas questões, é uma área muito delicada, né? Assim, trabalhar com a recuperação, trabalhar com o sentido da dependência química, né? Dos vícios, como assim, formalmente a gente costuma falar, é algo que exige muito, né? Do profissional, no sentido de poder a gente investir no paciente, fazer com que ele acredite, fazer com que ele deseje, né? Então, claro que isso tudo faz parte de um contexto, o paciente também tem que desejar, né? O paciente também tem que fazer a parte dele, o paciente tem que, enfim, desejar, querer recuperação. Então, é algo que a gente está aí nesse desafio, né, dessa área da dependência química e eu espero que a gente tenha, né, momentos muito, perguntas, né, interação aqui muito bacana a partir desse momento. Então, a minha trajetória vem por aí, nesse ponto de vista, no sentido da dependência química. Trabalho também na clínica e faço atendimentos, né, no consultório. E estou aqui, nesse momento, né, para poder a gente dar continuidade a esse tema. Um outro ponto importante é que essa semana, até para poder a gente estar entrando e falando um pouco com vocês, né, até para poder abrir um pouco em relação a essa questão da dependência química, como eu falei aqui do nosso programa aqui da Olist, amanhã eu e Guacira, que é uma outra psicóloga, que faz parte também do programa de dependência química, vai estar abrindo um grupo, né, de ambulatório para famílias de dependentes químicos. Então vocês, né, que tem algum parente, né, seja filho, seja marido, seja esposo, enfim, né, uma pessoa mais distante, mas gostaria de entrar no grupo para poder falar sobre isso, eu acho que é interessante, né, que vocês então liguem pra gente, liga para a recepção aqui, marcam agenda seu horário, faz esse agendamento,
que vai ser semanalmente esse encontro e vai ser muito legal, né? Você acha que tem grandes desafios aí, grandes questões para poder trabalhar junto com as famílias. Marcelo, né, como ele se pronunciou, né, há pouco. Ó, Bárbara entrou. Bárbara, beijo, bem-vinda, viu? Enfim, Marcelo, né, nosso colega que estava aqui há pouco falando com a gente também, mandou uma mensagem ali falando que mandou uma pergunta e tal. Ele também coordena o grupo de ambulatório, né, para os pacientes. Então, aqueles pacientes que saíram da internação, dar continuidade a esse grupo, é um grupo de partilha, é um grupo de fala, né, onde os pacientes trazem suas questões, é um grupo muito interessante, e isso dar continuidade ao tratamento, isso é muito legal. Então, o programa de dependência química está aí, né, muito voltado, pensando muito, claro, dentro aqui da internação, né, do nosso contexto, do tratamento dos pacientes, é uma equipe preparada para isso, né, no sentido dos trabalhos, da terapêutica, né, do acompanhamento psicológico, do acompanhamento psiquiátrico, enfim, está toda aí pronta, né, para poder estar recebendo esses pacientes, e eu acredito que o trabalho é um trabalho muito bem feito. E não só pensando aqui dentro, a gente pensa também lá fora, a gente pensa no sentido da importância da família, do quanto isso, a partir de agora, também a gente precisa dar continuidade, acompanhar essas famílias, né, acompanhar essas pessoas que estão aí, e os próprios pacientes, dando continuidade a esse trabalho, né, que é o trabalho da recuperação. Então, devagarzinho as pessoas estão entrando, né, tô vendo algumas pessoas conhecidas, vou falar o nome aqui de alguém, deixa eu ver, Tati Dantas, né, Jesse também, Gabi Tourinho, as pessoas que devem seguir também aí a Oliste, né? Tem esse contato com a Oliste, então sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai iniciar com as questões a partir de agora. Sintam-se à vontade, né, para poder também colocarem aí as perguntas no decorrer do nosso bate-papo, da nossa conversa. Estou aqui, né, enfim, ligada, mas também estou muito atenta em relação ao que vocês estão colocando, né, o que vocês vão falar, o que vocês vão perguntar. E a partir disso a gente vai dar início agora às perguntas que durante a semana chegaram para poder a gente estar aqui fazendo essa troca, tá certo? Pensando um pouco sobre isso, né? Pensando, Edielza Mota, um beijo, que bom que você está aí presente. Enfim, abuso de drogas na quarentena é algo que o tempo todo está aí, né? O tempo todo acontecendo, quanto mais agora nesse momento tão delicado, né? Tão delicado que a gente está passando no sentido do que vem surgindo, a insegurança nesse momento da pandemia, né? O Covid chegou para poder a gente estar repensando, se reinventando também. E a partir disso, a gente precisa estar muito atenta, né, no sentido do uso, do abuso das drogas, né, que vem aí subindo. Os especialistas estão muito preocupados com essa questão. E nesse contexto, às vezes eu fico me perguntando, e aí, o que é que vai acontecer? Né? Primeiramente pensando um pouco nos dependentes químicos, né? Podemos pensar nisso, né? Onde há uma ruptura aí, no momento em que esses dependentes químicos estão lá fora, estão em recuperação, estão em tratamento, e de repente tudo para. Né? Tudo acaba paralisando, seja os grupos de ajuda, eles não têm mais acesso, seja muitas vezes o acompanhamento, que às vezes é um profissional que acaba também não tendo um acompanhamento online, a interação social, a mudança da rotina de vida também. Então tudo começa a fazer parte nesse contexto e tudo muda na vida dessas pessoas. Então, eu fico me perguntando, e aí, como é que estão essas pessoas? Como é que estão esses dependentes químicos? Como é que estão esses pacientes, né? A cada vez mais no nosso dia, tentando fazer com que... tentando lidar, na verdade, com esse novo contexto, com essa nova realidade que a gente vem passando. E não só isso, eu fico pensando também nas pessoas, né, enfim, que não são dependentes químicas, mas que gosta, né, de tomar uma, que estava sempre em um barzinho, né, bebendo, que enfim, final de semana tomava sua cervejinha, fazia seu churrasco, enfim, aquela coisa bem, podemos dizer, rotineira, né, que é para poder, enfim, eu bebo socialmente, né, final de semana eu vou ali, tomo uma, me divirto, enfim, é o happy hour com os amigos dia de sexta-feira. Então a gente precisa pensar sobre isso, porque as pessoas agora estão dentro de casa, tem um confinamento, vem um sentimento de insegurança, é uma mudança do estilo de vida, é um ponto em que a gente muitas vezes tem que lidar inclusive com o luto, né, que a gente não sabe o que vem por aí, a gente não sabe o que vai acontecer, né, no decorrer dos nossos dias, a partir de tudo isso que a gente está vivendo nesse novo contexto. Então, há uma mudança, né, no social, há uma mudança nas nossas vidas. E as pessoas estão justamente usando isso para poder fazer com que elas acabem bebendo mais. Então,
tô dentro de casa, tédio, muitas vezes eu perdi meu emprego, não tenho muito o que fazer, né? Porque, enfim, é um contexto, uma rotina diária, né? Na mesma coisa, é acordar, ficar dentro de casa, olhar para a parede, enfim, eu tento fazer uma coisa diferente, vou buscar outra, mas de uma forma ou de outra, essa insegurança, esse medo, esse tédio, né? Isso acaba tomando conta da pessoa e a pessoa acaba justamente descontando isso na droga, na bebida, muitas vezes na comida. Quantas vezes a gente está aí o tempo todo ouvindo falar, quando terminar essa quarentena eu vou sair rolando, né? Vou sair embolando aí de tanto comer, né? Comer, né? Fazendo receitas, é isso, é aquilo. Então assim, isso não deixa também de ser uma forma de compulsão, né? De uma falta de controle perante esse momento que a gente não sabe lidar com essa ansiedade, a gente muitas vezes não sabe lidar com essa angústia e muitas vezes o resultado vem justamente a partir daí. Então, é um contexto delicado, né? É um contexto inseguro, né? Tudo muito novo para a gente a partir desse momento. E aí surgiu uma pergunta aqui, né? Eu vou ler para vocês. É assim: o excesso de álcool durante a quarentena está crescendo. Por que, né, isso ocorre e o que fazer? Né? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso. Ocorre por quê? Por conta desses sentimentos, dessa insegurança, desse momento que a gente está vivendo, desse contexto inovador que está aí aparecendo e muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Seja as pessoas, né, enfim, que não são dependentes químicas e os próprios dependentes químicos. Então tá tudo dentro desse contexto e a gente precisa fazer algo com isso. Né? Então cresce o sentimento, cresce a fragilidade, a gente não sabe lidar muitas vezes com essa angústia, a gente não sabe lidar com a ansiedade, a gente não sabe lidar com a tristeza, a gente não sabe lidar com o luto, porque às vezes é uma pessoa próxima que morreu e a gente não pode ter um contato, a gente não pode dar um último adeus. Então, é uma gama de coisas que aparece, né? Isso aparece inclusive muito na clínica. Então, eu acredito que esse excesso de álcool, né? Essa coisa de tomar de fazer esse movimento, né? De tentar tamponar isso que eu não sei dizer o que eu estou sentindo ou o que eu sinto, vem muito por aí. E o que fazer com isso? Né? Eu acho engraçado, eu estava até pensando um pouco antes de vir para cá, nas lives, né? Nas lives que vem acontecendo aí dos artistas, né? Enfim, dos cantores. E a primeira coisa que a gente vê lá é um baldezinho, né? Representando aquela cerveja gelada, enfim, tudo muito... muitas vezes os próprios artistas estão ali se embebedando, né? Tomando uma ali, canta e tropeça, isso e aquilo, enfim. Então, assim, imagine como é pra gente, né? Justamente para as pessoas que estão ali na frente daquele público, daquelas pessoas, né, vendo aqueles artistas que, querendo, muitas vezes a gente venera, muitas vezes nós somos fãs, a gente tem, né, uma fantasia em relação àquela pessoa, a gente gosta daquele artista, bebendo, e eu tô lá do outro lado fazendo o quê? Olhando para ele? Não, eu vou fazer o quê? Vou beber também. Né? Então isso está sendo um contexto que está aí o tempo todo ao nosso redor, né? Essas lives estão aí bombando, né? Tá muito na moda, né, nessa quarentena, e eu acho que é isso que a gente precisa pensar um pouco, o que fazer com isso? Né? O que fazer nesse contexto em que eu tô insegura, eu não tô bem, né? Eu tô me sentindo triste, tô me sentindo depressivo. Antes eu já tinha inclusive uma depressão, podemos dizer, algumas pessoas já têm uma comorbidade, já tem, apresenta algo aí no sentido de ansiedade, de um pânico, e com esse isolamento as coisas acabam aflorando cada vez mais. Então o que fazer com isso? Será que o ideal não seria, nesse momento, poder pedir ajuda? Né? Poder procurar algo em que eu possa, em algum contexto, falar sobre isso? Né? Então, acho que são detalhes que a gente precisa ficar atento. São detalhes que a gente precisa tomar um pouco de cuidado de quando a gente está naquele contexto de estar tomando uma cerveja, que a gente está tomando um vinho, né? Fica atento a essa quantidade. Que quantidade é essa? Né? Isso está dentro do meu controle? Né? Antes eu fazia isso, por que agora eu estou bebendo mais? Né? E se por acaso isso envolver de alguma forma algo que se torne abusivo, né? Que eu não consiga parar, porque eu tenho que sempre dormir, eu preciso tomar uma cerveja, né? Para, sei lá, fazer uma coisa para relaxar, mesmo dentro desse isolamento eu preciso tomar uma cerveja. Então eu preciso tomar um vinho, né? Eu excedo, não tomo mais, não tomo 2, 3, 4 garrafas de vinho. Então acho que é isso que a gente pode fazer respondendo essa pergunta que está aqui, né? Ficar um pouco atento a esse abuso, muitas vezes que está aí a gente não consegue perceber. E se tem algo fugindo do controle, o que é que a gente precisa fazer? Procurar ajuda sempre, né? Eu acho que isso é um ponto interessante. Tô vendo várias pessoas entrando, né? Agora tô vendo ali Felipe Barros, o grande colega aí que trabalhou comigo. Bem-vindo, Felipe! Muitas pessoas ali também, Cristina Soraya,
Acho que talvez ela é a psicóloga Marília Rios. Sejam todos bem-vindos, viu? Tô aqui nesse finalzinho vendo, então vamos lá, né? Interajam, falem também, tirem suas dúvidas, né? Para poder a gente dar continuidade a esse momento aqui, essa discussão, tá certo? Então, assim, a primeira pergunta basicamente foi essa. Vamos para outra aqui. Maconha vicia? E aí, gente, vocês acham o quê? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que maconha vicia? Né? Há controvérsias aí, né? Enfim, estudos, momentos em que a gente lê, não, é uma coisa leve, é apenas uma ervazinha, uma coisa para poder relaxar, né? Muitos estudos, inclusive, dizem isso, né? Acho que o Felipe colocou ali, ó, sim. Então você concorda, né, Felipe, que maconha vicia? Enfim, há estudos, né? Comprovados, inclusive, que sim, que existem pessoas dependentes da maconha, né? Então, por mais que tem todo um contexto aí no sentido da história da maconha, né? No sentido dessa planta aí, dessa erva que muitas vezes lá atrás, né? E hoje, querendo ou não, também a gente vê algumas medicações aí, né? Sendo feitas para poder amenizar um pouco as doenças, algumas doenças específicas, né, esse contexto, a questão da liberação, né, em alguns países dessa substância, mas a maconha vicia, gente, eu acho que isso é um cuidado, assim como o cigarro vicia, assim como o álcool, assim como, enfim, qualquer outro tipo de substância química que possa estar dentro desse contexto, né, independente do abuso, do uso, do que for, né, de como você faz o uso dessa substância, precisa tomar muito cuidado. Então, assim, a maconha vicia. E o mais importante é a gente ver os sintomas do uso dessa substância. Eu acho que isso é um ponto importante, né, porque isso acarreta consequências, né? Por exemplo, a maconha tem no sentido de um déficit em relação à memória, né? A memória fica comprometida quando a pessoa está em uso, né? Então, imagine nessa quarentena, sei lá, eu estou trabalhando, né? Eu faço uso, né? Enfim, um recreativo, vamos dizer, da maconha, e perante o contexto do isolamento, eu estou trabalhando home office, né? Eu vou lá, em vez de uma vez que eu usava, eu já uso 2, 3, 4, né? Então, o que é isso? Que consequências vai trazer isso para mim também? É uma coisa que eu preciso ficar muito atento. Porque, querendo ou não, é algo aí físico, psíquico, que também reage, né? Há uma mudança também no nosso comportamento, há uma mudança no nosso, no contexto, no sentido da nossa consciência, né? É uma droga, é um alucinógeno, então traz uma alteração no nosso corpo e também na nossa mente, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, principalmente os estudantes, né, as pessoas que, enfim, nesse sentido de estudar, né, e até de trabalhar também, essa coisa da memória acaba pegando muito no uso da maconha. Então, assim, maconha vicia, a gente precisa ter muito cuidado com isso também, tá? Acho que é essa que tá aí. Deixa eu ver outra aqui. Quais as consequências de um uso excessivo de álcool nesse isolamento? Pode causar vício? Com certeza, assim, ó. Vamos pensar um pouquinho na diferença entre o abuso, né, do que traz aqui no sentido do uso excessivo do álcool, que a gente pode chamar de abuso, e no sentido da dependência, né? Há uma diferença aí, vamos dizer assim, significativa. E isso é o cuidado que a gente precisa ter. E por isso que desde o começo eu estou falando, se observem, veja a quantidade que vocês estão muitas vezes tomando, né? Ou a pessoa que está dentro de sua casa, a pessoa que está ali mais próxima de você, que você vê que está exagerando na bebida. Então, a gente precisa entender um pouco dessa diferença. Porque na dependência vão vir sintomas, sinais em relação a esse abuso, né, decorrente, né? Um abuso que está aí o tempo todo acontecendo, sendo todos os dias, pode ser não ser todos os dias, mas assim, a pessoa tá ali, ela bebe em excesso, a quantidade é de uma forma muito grande e a gente precisa estar pensando nisso do ponto de vista em relação a esses sinais. Que sinais são esses? É a abstinência, né? Essa pessoa entra no sentido da abstinência, vem a abstinência aí, ela tem o controle do uso dessa substância, né? Ela tá deixando de trabalhar, de estudar, enfim, no sentido do seu sentido laboral, das suas atividades, ela deixa de fazer isso para poder fazer o uso e continua fazendo o uso recorrente. Então, há problemas aí na família, né? Vem acontecendo algum tipo nesse sentido do problema dos familiares. Então, assim, a gente precisa estar diferenciando isso. Então, isso faz parte da dependência, né? Então, muitas vezes a pessoa pode até abusar da substância, né? Então, na quarentena agora, fulano tá bebendo mais,
né? E ele não está conseguindo parar. Isso é um sinal de alerta, mas isso é um abuso. Isso não significa que a pessoa seja dependente química, entende? Então a gente precisa estar justamente nesse limiar aí, pensando um pouquinho nisso e sabendo diferenciar o abuso no sentido também da substância. Então, as consequências muitas vezes vêm por aí. E eu acho que hoje na quarentena um ponto muito importante também é no sentido da violência doméstica. Então as pessoas estão bebendo mais, as pessoas ficam mais vulneráveis, né? Querendo ou não, a consciência acaba aí no sentido próprio da palavra, né? Então a fuga aí no sentido da sua concepção, do seu sentido, da sua percepção. E isso acaba trazendo esse contexto aí, vem aumentado muito. Eu venho escutando isso muito nos jornais, né, nas entrevistas, falando do quanto a violência doméstica vem aumentando, quanto as mulheres muitas vezes têm sido aí, né, espancadas, essa violência está muito frequente. Então isso também é muito decorrente, muitas vezes, no sentido do que esse companheiro, né, enfim, do que for desse contexto familiar esteja trazendo. Um ponto interessante a pergunta que traz aqui é o que pode causar esse vício, né? O que é que faz com que a pessoa acaba entrando nesse contexto do vício? Isso é uma coisa individual, né? Vamos dizer assim, não tem uma coisa que generalize, né? Isso vai de pessoa para pessoa, acho que isso também é importante ressaltar, vai de pessoa para pessoa. Então, a gente precisa pensar, uma pessoa que ficou desempregada nessa quarentena, por exemplo, o que é que ela está fazendo, né? Como é que está sendo isso para ela, como é que ela está suportando isso? A gente precisa pensar um pouco nisso também. As relações familiares muitas vezes vêm disso, é uma família muitas vezes desorganizada, é uma família que acaba adoecendo junto também no sentido do uso de algum familiar que seja um dependente químico, precisa ficar atento também a isso. Então, muitas vezes isso vem justamente por uma questão subjetiva, né? Pelas relações, pelo contexto social, por aquilo em que o sujeito está ali implicado, o indivíduo está ali implicado naquela relação, naquele trabalho, na vida dele, nos sentimentos dele. Muitas vezes de uma pessoa que tem uma depressão, né? E com a quarentena isso acaba, vamos dizer assim, aflorando mais esses sentimentos aí. Então é um ponto interessante que a gente precisa estar atento. Então, as consequências do excesso do álcool são essas, né? O que pode acarretar, né? O que pode vir enquanto consequência, ficar atento quando isso exceder, porque é um ponto que a gente muitas vezes não vai saber, né, identificar, mas é algo que, de qualquer forma, é importante a gente procurar ajuda, né? Tá na dúvida? Procura ajuda, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, alguém que, enfim, possa te dar esse respaldo, possa fazer, tirar essa dúvida e junto com você fazer algo por essa pessoa, né? Ou por você também, acho que isso é interessante. Ah, tem ali falando, oi Lica, é Nanda. Oi Nanda, minha prima, tudo bom? Beijo, que bom que você tá aqui, viu? E algumas pessoas entrando também ainda aí. Dani, Gigi Gastronomia, Helena de Souza. Bacana. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Bom ter vocês aqui. Ok. Vamos lá então. Vou por mais uma, né? Vou por mais uma aqui. Olha que interessante essa aqui. Tem essa pergunta. Como ajudar alguém que tem problema com drogas, mas não enxerga? Né? Olha que interessante. É uma questão muito delicada, né? Até porque isso a gente vê aqui na internação da Olist, isso é recorrente. Né? Muitas vezes não é só o paciente que já está aí em uma situação precária, crônica, difícil de poder até adquirir, vamos dizer assim, um conhecimento em relação ao seu próprio diagnóstico. Né? A família também acaba adoecendo muito, muitas vezes a família vai postergando, a família vai deixando para depois, a família, enfim, ela não consegue dar um start em relação a essa procurar ajuda, né? De poder ajudar essa pessoa. E muitas vezes quando a pessoa já está realmente num estado de vida assim, crônico, né, em que já está correndo risco de vida, a família toma a iniciativa para poder estar tomando alguma iniciativa para poder, por exemplo, internar, né? Mas antes de internar, a gente precisa pelo menos escutar um pouco a história desse paciente, a gente precisa ver o contexto desse paciente, a história de vida desse paciente, qual é o lugar que essa droga está ocupando aí, né, para essa pessoa que está aí no sentido de um abuso ou talvez de uma dependência química, está trazendo prejuízo severo para sua vida. Né? Então, acho que a ajuda vem justamente de procurar um profissional,
né, de justamente procurar ajuda no sentido de um ambulatório. Procura um psiquiatra, né, faz uma avaliação junto com esse psiquiatra, né, encaminha também para o ambulatório para o psicólogo, né, para que a pessoa também possa falar um pouco em relação a esse contexto, né, a essa vida dessa pessoa, que possa entender como é que está esses sentimentos, como é que está essa subjetividade, enfim. Então eu acho que esse é um bom caminho, um bom pontapé, né, para poder aí a gente ver como é que isso vai justamente ressurgir, como é que isso vai ressignificar, o que é que esse paciente tem a falar, né, em relação a esse abuso aí excessivo em relação a essa substância que ele está fazendo. Então, acho que isso é um primeiro passo, procura ajuda, né? Procura um ambulatório, procura um psiquiatra, procura um psicólogo e vê o que é que pode fazer a partir disso. Caso, né, isso não dê certo, essa opção não dê certo em relação a esse tratamento ambulatorial, aí vem sim justamente a questão de poder, né, procurar ajuda no sentido de uma internação, né? Aí já vem um outro passo, um outro contexto para poder pensar um pouquinho no sentido de uma internação. Dar uma pausa, né, para poder organizar essa pessoa, organizar esses sentimentos, organizar essa vida, organizar essas questões, esses desafios que está aí, como é que ele pode justamente dar essa pausa e pensar um pouco na vida dele, né? No sentido dessa droga, dessas relações, do trabalho dele, da vida dele, muitas vezes dessa vida que se perde, das questões financeiras. Então, muitas vezes está todo mundo, vamos dizer assim, bagunçado, né? E acho que a internação entra aí para poder fazer esse encaixe, dar uma organizada, né? Assentar um pouco as coisas e ver o que é possível fazer. Então, eu acho que isso é um grande passo. Então, acho que essa coisa do ajudar alguém, né, que tem problema com drogas, pode ir por aí. Agora, se você vê que já está no caso, que não tem jeito, né, a pessoa já está lá, já vê que realmente ali tem uma dependência, tem um vício, tem algo ali cronificado, aí eu acho que é interessante já procurar no sentido diretamente de uma internação. Porque isso vai fazer um sentido, talvez faça um sentido para que ele possa pensar um pouco, né, nessa autopatognose. Dani Gomes Dias manda um abraço para Canindé, Ceará. Nossa, que legal! Então, um abraço, um beijo, né? Enfim, virtual, né? Para Canindé, Ceará. Obrigada, Dani. Tá mandado então, viu? Um beijão aí pro pessoal do Ceará. Legal, bacana. Então, vamos lá. Aqui tem outra pergunta, né? Vamos para a próxima. Acho que ficou. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Tiver alguma dúvida, então assim, manda pra gente para poder a gente tá aqui respondendo junto com vocês também em relação a essa questão do abuso da droga, né? Alguém que vocês conhecem, alguma coisa que está acontecendo, até você mesmo, né? Ó, Liz, aqui, vamos dizer, essa semana eu pensei nisso, bebi, enfim, 2 vinhos, o que é que eu faço? Enfim, qual a sua opinião? Vamos aí interagir juntos, tá certo? Vamos lá. Qual a droga mais difícil de se livrar do vício? Vocês têm alguma opinião? Qual é a droga mais difícil de se livrar do vício? Talvez com a experiência de alguém aí, né? O que vocês ouvem, o que vocês veem em filme, né? O que vocês veem no noticiário. Alguém tem alguma, vamos dizer assim, opinião em relação a isso? Qual é a droga que é mais difícil de se livrar do vício? Alguém poderia me dizer? Aí, rapidinho, se tem essa resposta. Enquanto vocês pensam um pouquinho aí, eu vou dar minha opinião então, tá certo? Droga mais difícil de se livrar. Eu acho que toda droga é difícil, né? Podemos dizer, cada uma dentro do seu contexto, cada uma dentro do seu... Ó, Gabriela colocou ali crack. Aí, Rodrigo colocou, seria o cigarro? Por que vocês pensam nessa, né? Por que seria essas drogas? Edna também colocou ali o crack. Bacana, Edna. Muita gente vai muito pelo crack, né? Talvez, acho que o contexto do que se escuta, álcool também, né? Verdade, acho que o álcool também é uma droga bem, vamos dizer assim, delicada, até porque é uma droga lícita, né? Então, até chegar a ela é muito mais fácil, né? Está em qualquer lugar, podemos dizer, né? Mas eu acho que é uma pergunta, assim, delicada, dizer no sentido da droga mais difícil. Isso, Rodrigo, a disponibilidade comercial deve ser levada em conta, claro, com certeza, né? Então, o álcool tá aí, então ela é lícita, as outras são ilícitas, então isso leva muito em conta. Olá, Sara, boa noite, seja bem-vinda, viu? Rubinho colocou ali álcool.
Sim, Rubinho, álcool é realmente. Enio, ó, nosso colega aí, olá Enio, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, Enio. Então, assim, eu acho que não existe uma droga mais difícil vamos assim, que a pessoa possa se livrar do vício. Cada um está dentro de um contexto, né? Então, se a gente pensar pelo álcool é a droga que mais mata, né? Seja por acidente, seja, enfim, o que for. É a droga, enfim, claro, uma droga lícita, né? Tá aí. Mas se a gente for pensar, porque o crack, porque eu vejo a Cracolândia, quando eu vejo as reportagens de São Paulo, porque eu vejo como uma pessoa, né, não se cuida, ela seca, né, basicamente, fica aquela coisa descuidada, ela não tem, vamos dizer assim, parece que a pessoa não tem um amor próprio aí nesse sentido, então assim, vai muito daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, né, o crack realmente é uma droga pesada, mas no sentido que até a forma como o preço dela, né, de como ela é manipulada, enfim, de como ela é absorvida, o tempo de absorção, então isso está tudo muito ligado em relação a essa questão, né, então eu acho que não tem, né, nesse sentido, uma droga mais difícil. Isso vai depender muito do contexto que a pessoa está colocada. Então, algo pode ser uma droga difícil, né? O cigarro pode ser uma droga difícil, o crack pode ser uma droga difícil, né? A substância de preferência de fulano é cocaína, ele está aí, vamos dizer assim, acabado em um contexto muito difícil, severo, trazendo consequências para a vida dele, sem conseguir se erguer, né, na rua, jogado. Então, isso vai depender muito, né? Então, acho que é algo para a gente pensar que, para mim, né, dentro daquilo da minha experiência em relação à dependência química, todas as drogas são muito difíceis, porque cada um aí tem um ponto de vista, tem o seu uso, tem a sua forma de poder lidar, né? Tem todo um ritual, né? Uma identificação com a droga, né? Tem usuários de álcool, usuários de crack, nem à toa, né? Que é essa diferença da cocaína. Cada um tem aí um efeito, cada um tem algo que vem, né? No sentido da sua subjetividade, da sua personalidade. Né? Isso a gente escuta muito dos pacientes. Então, ao meu ver, gente, viu? Todas as drogas para mim são difíceis, né? Nesse contexto, pensando no sentido do vício, no sentido da dependência, né? Porque, querendo ou não, é algo muito difícil para poder a pessoa estar em recuperação, né? Poder procurar esse momento, procurar ajuda. Então, é um passo de cada vez, né? Um trabalho muito devagarzinho, o que a gente chama de falar, um trabalho de português. Né? Então envolve família, envolve paciente, envolve um contexto social, então tem que ser um passinho de cada vez e uma coisa bastante delicada, tá certo? Tem uma pergunta aqui, como eu posso ajudar um jovem usuário de maconha? Olá, Edna, você falou um pouquinho com a gente, não foi? Essa pergunta aí, como é que você pode ajudar um jovem usuário de maconha? Primeiro a gente precisa saber como é que está esse jovem, como é que está o contexto desse jovem em relação à maconha. É uma pessoa um jovem que fuma todo dia, né? Tem trazido consequências para ele. Eu acho que é uma coisa que isso precisa ser escutada, né? Nesse momento. Então, mas acho que a melhor ajuda que você pode procurar, claro, e que se ele se permitir, né? Tem um diálogo com essa pessoa, conversa um pouco com ele, fala no sentido quais são não adianta também você chegar assim vamos pensar, um jovem que está falando aí, talvez seja um adolescente, chegar a pessoa assim, maconha é uma coisa ruim. Enfim, né? Se as pessoas usam droga é porque traz um prazer, dá um prazer. Então, se a gente for por aí, justamente, inclusive com o jovem, a gente vai estar entrando em um contexto e fazer assim, poxa, o que é que você está dizendo? O que é que você está trazendo para mim? Né? Então, acho que talvez eu tenha um diálogo com esse jovem para poder justamente com essa pessoa que você conhece, que é usuária aí da maconha, e procurar um profissional, né? Vamos lá, vamos conversar com ele, vamos ver o que é que ele tem a dizer, né? Diante de tudo que vem acontecendo, talvez a consequência que vem ocorrendo aí, o que é que ele vem trazendo, se isso está acarretando algo na vida dele, então talvez isso seja uma forma da gente pensar um pouquinho, né, de como ajudar essas pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes, né, que entram aí justamente às vezes porque se identifica com o grupo, porque viu falar que é bom, porque bate uma onda, né, enfim, uma sensação boa, né, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né, de como a gente vai chegar até esses jovens, como a gente vai contextualizar, né, e poder indicar para eles, né, e sinalizar uma ajuda nesse momento, tá certo? Então acho que isso também é interessante. Dani está aqui trazendo parabéns ao Holistic Psiquiatria por todos os seus profissionais. É uma pena não ter uma filial em Fortaleza. Sou seguidora dessa clínica maravilhosa, excelente tema. Dani, obrigada. Mas de qualquer forma você está aqui com a gente, né? Junto aí, trazendo sua indicação, né? A forma como você vê a clínica. Então a gente está aqui também. De qualquer forma, assim, indica a gente
as pessoas que você conhece. A gente tem atendimento online, acho que isso é uma coisa importante para poder falar, atendimento psicológico online, que nesse momento da quarentena, atendimento psiquiátrico online também. Então a gente está aí nessa telemedicina a todo vapor, né, atendendo várias pessoas de vários estados aqui do Brasil. E eu acho que é interessante também para vocês ficarem, não só seguindo, mas enfim, dica, a gente está aqui para isso também, tá? Os profissionais estão aí para poder atender essa demanda. Dada Vilse, né? Isso tem aqui uma pessoa que fez o uso de cocaína durante 28 anos e agora toma 3 Ritalina por dia. É correto esse tratamento? Primeiramente, acho que isso precisa, eu preciso saber no sentido, ele está sendo acompanhado por algum médico, por algum psiquiatra, né? Essa Ritalina que ele está tomando é algo que está sendo aí instruído, né? Está tendo acompanhamento médico. Acho que isso é uma pergunta importante para ser feita, até porque tem até uma pergunta da Vilse aqui que eu vou juntar justamente com essa questão que você trouxe, que é: se tomar remédio para se livrar do vício de drogas com uma cocaína, assim, a medicação é uma coisa importantíssima, gente, né? A medicação é um ponto que faz toda a diferença no tratamento da dependência química, né? Como costumamos falar dos vícios, né? Em relação às variadas substâncias psicotrópicas aí. Então, o paciente é aquele que, se ele faz o uso de uma substância, seja maconha, crack, álcool, é porque tem algo aí que ele não consegue lidar, né? É uma ansiedade, é uma tristeza, é um trauma, decepção, tem algo aí nesse contexto em que ele não consegue lidar, né? Existe um vazio aí nele que ele tenta tamponar justamente com a substância, com a droga. Então, se a gente tira essa droga dele, né? Precisa vir algo aí para poder estar substituindo essa ansiedade que vai surgir, né? São sintomas de abstinência que a gente chama, né? Então a pessoa muitas vezes, eu não sei se vocês já viram, a abstinência do álcool, por exemplo, a pessoa treme muito, né? Então ela treme muito, fica ansiosa, muitas vezes fica irritada, né? A compulsão, vem aí a vontade de fazer o uso, ocorre o tempo todo. Então muitas vezes a medicação entra nesse sentido para poder a gente estar justamente tentando aliviar esses sintomas, né? Seja da ansiedade, seja da angústia, seja da compulsão, enfim, seja de alguma perturbação, alguma ideia persecutória que acaba aparecendo muitas vezes por conta, até sequela, né, do uso da droga. Então é importantíssimo. Então, né, Davi, eu acho que é importante ver como é que está esse acompanhamento, né? Já que ele fez uso de cocaína durante 28 anos, né? E agora toma essa medicação da Ritalina. Então, é bom procurar saber se esse médico, né, se for uma indicação médica, né, ele está sendo avaliado, seja durante algum tempo. Então, né, acho que isso aí é o plano médico, né, o plano terapêutico, então tá tudo bem. Mas se não for, eu acho que é importante ele procurar para poder ver o motivo por que ele está tomando essas 3 Ritalinas, né, durante o dia. Tem outra pergunta ali: a droga não seria uma fuga da realidade e o prazer, o ganho? Com certeza, possibilidades 7, né? Tá trazendo essa pergunta aqui, sem dúvidas, é que eu acabei de falar, né? A droga muitas vezes entra justamente para tamponar algo que eu não consigo lidar, né? Que o paciente não consegue lidar, que está ali o tempo todo fugindo da realidade. Eu não sei lidar com a frustração, eu não consigo lidar com a relação de um familiar, né? Eu não consigo lidar com o tédio da quarentena, eu não consigo lidar com esse isolamento social de ficar em casa e não ter contato com as pessoas, essa ansiedade de ficar o tempo todo entre 4 paredes e não saber o que fazer durante o meu dia. Então a droga entra justamente aí para poder tamponar, né, essa realidade que eu não sei o que fazer com ela. E o prazer, o ganho, sem dúvidas, né? Então, quando a gente, muitas vezes, a bebida entra em busca do prazer, né? Bebe para poder buscar um prazer, para buscar um relaxamento, para poder ficar mais, enfim, solto, né? Mais desinibido. Seja a maconha para poder relaxar, que a gente fumar, fala assim, fumar um beck para poder ficar mais, né, relaxado, né? Enfim, mais tranquilo. A cocaína entra no sentido da euforia, né? De um pouco mais daquela coisa da agitação, que muitas vezes se usa. Então, cada um tem um contexto, cada um tem uma forma, né? Então, a forma que justamente as pessoas entram é no sentido do prazer da droga, né? Então, isso tem toda, vamos dizer assim, uma associação aí, seu pensamento está correto. Então, a droga não seria uma fuga da realidade e o prazer eu ganho, com certeza, né? Certíssimo, é isso aí. Sou paciente de Ladolist, é isso? Sou paciente de Ladolist, Edna. Edna, bacana, então, que bom que você é a paciente daqui da gente, bacana, bem legal. E tem mais uma, né? Deixa eu falar mais uma aqui sobre essa questão
em relação ao uso de abuso de drogas na quarentena. O AA funciona mesmo, vocês já ouviram falar no AA, os Alcoólicos Anônimos, tem também o NA, né, que são os Narcóticos Anônimos. São grupos de ajuda aí, que eles se ajudam mutuamente, são pessoas que são dependentes e eles usam esse espaço, esse grupo, para poder justamente trabalhar as questões dele, né, para poder justamente trabalhar partilhar suas experiências. Isso faz toda a diferença. Então, eu acredito para quem, né, alguns pacientes, tem alguns que não se identificam com a A, né, e nem com a NA, mas tem outros que já têm, sim, né, um bom funcionamento, eles se identificam, gostam daquela coisa dos 12 passos, dessa partilha, de escutar a experiência do outro. Então isso muitas vezes faz a diferença, é um dia de cada vez, né, é um momento, como eles fazem, né, um dia de cada vez, é um momento, é matar um leão a cada dia, isso que eles trazem. Então para alguns funciona, eu acho que funciona. Eu tenho experiência com alguns pacientes que o AA, né, e o NA fazem toda a diferença dentro desse contexto da recuperação. E assim, ó, pensando um pouquinho só, né, para poder a gente, vamos dizer assim, fechar esse momento de agora, e falando um pouco disso que, essa pergunta que falou assim, em relação ao prazer no sentido que a droga traz, né? Será que nesse momento da quarentena não seria interessante a gente pensar um pouquinho também em outras fontes de prazer? Né? Vamos pensar um pouco nisso. Por que a gente tem que beber? Por que a gente tem que estar trazendo isso no nosso contexto de vida muitas vezes? No sentido de comer demais, beber demais. Se tem uma live eu vou beber, vou encher minha cara, vou beber outros dias, vou para dormir também eu vou beber. Enfim, né? Tô dando um exemplo aqui, mas por que não a gente procurar outras fontes mais saudáveis no sentido da nossa vida? Dentro desse contexto é difícil, eu não tenho dúvidas disso. Mas vamos procurar, né, tentar canalizar isso para outros lugares, né, para outros caminhos, para outras fontes. Vamos fazer exercícios, né? Vamos, enfim, procurar terapia. Porque não, a Olist está aí com os atendimentos online, né? Então você não precisa sair de casa, né? Tudo feito no meu comodismo, segurança, né? Estamos aqui justamente para poder escutar essa demanda, né? E poder fazer algo com isso aí, porque a gente sabe que isso está surgindo, essas emergências subjetivas vêm aparecendo bastante. Então procura, né? Procura uma ajuda, né? Se não está dando conta nesse momento, para ver como é possível mudar um pouco essa rotina, né? Essa angústia, né? Essa compulsão que aparece muitas vezes. Nesse momento da quarentena, tá certo? Busca aí fontes saudáveis para poder mudar esse contexto. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa que a gente possa falar. Eu acho que eu acabei respondendo também todas as perguntas em relação ao que trouxe, né? O pessoal durante a semana que trouxe aqui. Sara, você queria fazer uma pergunta? Faça, Sara, faça. Faça, querida. Estou aqui esperando para poder te responder. Vamos lá. Não, fale, pode falar. Fale, estou aqui. Queria fazer uma pergunta. Enquanto Sara está aí fazendo a pergunta, então amanhã, né, estarei, eu e Guacira, que é outra psicóloga, a gente vai estar com um grupo de família do ambulatório, às 11 horas da manhã. Então, se der tempo, né, amanhã cedinho, liga aqui para a recepção, marca, faz o agendamento, acho que é interessante. Esse público, também as famílias precisam também ter esse espaço para poder ser escutadas, essas famílias de dependentes químicos. Então a gente está com uma proposta bem bacana, vai ser um encontro semanal, como eu disse. E vamos lá. Sara, o que você acha sobre a legalização da maconha no Brasil? Interessante, Sara, interessante. Assim, eu acho, assim, é uma discussão muito polêmica. Né? É uma discussão que, enfim, a gente precisa pensar em todo o contexto, a gente precisa pensar nos países, no desenvolvimento, nas finanças, de como isso é abordado, de como é feita essa campanha, né? De como isso a gente precisa justamente pensar um pouco de todo um contexto no sentido do país, no sentido da economia, né? No sentido social também, na educação, desse tema aí que você trouxe. Mas uma coisa que eu penso assim, eu acho que aqui é uma coisa muito delicada, né? Precisa ser, aqui no Brasil, né? De onde a gente é exatamente muito complexo. E isso precisa ser feito de uma forma, vamos dizer, muito bem amarrada, né? Seja da prevenção, seja como é que a gente vai escutar essas pessoas, como é que vai ser essa legalização, né? Que contexto a gente vai aprovar isso, né? Que pessoas são essas, né? Que vão estar aí, caso seja legalizado, como é que vai ser essa liberação, de que forma, que efeito vai ser isso, vai ser uma coisa solta, não? Vai ter regras, vai ter uma coisa que a gente possa estar
tá dentro de um contexto de fazer isso perseverar dentro de uma lei, né? Então, assim, é uma coisa que eu penso muito, né? Que eu ouço muito no decorrer desses anos aí do meu trabalho com dependência química, Sara. Mas eu acho que nesse momento, principalmente como a gente se encontra, né, na situação política do nosso país, com essa pandemia, então imagine uma legalização nesse momento, pensar nisso agora um pouco mais pra frente, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem elaborada, acho que tem que ser uma coisa muito bem feita, se for possível fazer, né, se for se pensar nisso, entende? Então, eu acho muito delicado, uma discussão que exige muito mais, né, enfim, tempo, né, estudo, né, campanha, prevenção, para poder a gente estar pensando aí nesse tema, mas adorei, né, adorei essas perguntas de vocês, viu, Sara? Então, talvez fique algo para poder a gente discutir pessoalmente também. Envolve muitos fatores, múltiplos fatores, sem dúvida, saúde, educação, né, enfim, política, ótimos contextos. O país deve estar muito bem preparado para dar suporte a essas pessoas, exato. Exato, a gente não sabe como é que vai fazer, que uso vai ser feito disso, né? Como é que as pessoas vão fazer o uso ou abuso, né? Nessa parte da legalização. Obrigada pela sua resposta. Eu que agradeço pela pergunta, viu? Obrigada, Edielza, obrigada pelos parabéns. Eu vi que Débora também falou, parabéns pela live, obrigado. Deilton, tem mais uma pergunta ali. Você acredita que o consumo de álcool e drogas aumentou com o isolamento? Acredito, Elis, acredito até porque eu vejo isso, podemos dizer, no meu dia a dia com as pessoas que eu conheço, né? Então, às vezes a gente tá, vou dar um exemplo para você, a gente tá num Zoom, né? Num grupo com Zoom, discutindo alguma coisa, podemos dizer, e a pessoa tá lá deitada da cama tomando, né, uma cerveja em plena terça, quarta-feira, coisa que, enfim, se não existisse essa pandemia, as pessoas estavam trabalhando, fazendo outra coisa, em outro contexto, né? Então as pessoas têm me falado que antes tomavam vinho, hoje já estão tomando 2, 3, né? Então eu percebo isso no sentido do aumento do consumo, né, do álcool e dessas outras drogas nesse isolamento. E é isso que a gente estava falando desde o início, Elis, né? O cuidado que a gente precisa ficar atento muito a essas questões, né, ficar atento a esse consumo, a essa quantidade para ver o que é possível fazer com isso, para a gente também não pensar que a gente está assim, colocando um problema de lado por estar bebendo, né, por conta do isolamento, porque eu não estou conseguindo lidar com determinada coisa e daqui a pouco está surgindo outro problema lá na frente. Então acho que é um cuidadozinho que a gente precisa estar bastante atento nesse momento da quarentena. Sim, aqui, ó, interessante, para poder falar com a gente, né, no sentido dos grupos que eu falei, dos atendimentos online, né, seja psicológico, seja psiquiatra, seja dos grupos que a gente está fazendo aqui de ambulatório, como eu falei para vocês, o número é 0800 000 3611, tá certo? Vou falar mais uma vez, 0800 000 3611, viu? Então fiquem à vontade para poder entrar em contato com a gente e poder marcar os atendimentos, os agendamentos nesse momento. Tá certo? Obrigada, Sara, obrigada pela palestra, né? Pela presença também, né? Por vocês estarem contribuindo com algumas perguntas, pelas pessoas que mandaram pergunta aqui pra gente. Muito obrigada, né? Pra todos, pela presença de vocês. Um beijo pra todos. Alguns eu conheço, outros não, mas foi muito bom, né? Saber que tem pessoas de outra cidade acompanhando a gente aqui na Olist. E Tatiara, obrigada, Tatiara. Um beijão pra todos e a gente espera vocês na próxima semana, tá bom? Com o tema da bipolaridade na quarentena, né? Importantíssimo com a psicóloga Caroline Severo. Então, gente, muito obrigada, boa noite a todos, uma ótima semana. Alagoas, ó, pessoal de Alagoas também, que bacana, Nina Cássia falando ali, tá? E Davi também, tá arrasando, obrigada, gente, obrigada pela presença, pelo carinho, viu? Letícia, um beijo, querida, obrigada, saudade de você, viu? Enfim, obrigada, gente. Então, qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Online, mas estamos aqui. Um beijo pra todos. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.